Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é estudar a teoria da seleção natural de Darwin. Nós já vimos no vídeo anterior, Darwinismo parte 1, quais foram os fatores que influenciaram Darwin. Vamos então agora analisar o que vinha a ser a teoria da seleção natural dele. Depois de sua viagem ao redor do mundo, Darwin começou a refletir sobre tudo o que tinha visto, a distribuição das espécies no planeta, a adaptação das espécies ao ambiente, e, baseado nessas observações, chegou às seguintes conclusões. A teoria da seleção natural é muito simples e você vai entender facilmente. Ela vem de algumas observações da natureza. Primeira observação: a capacidade de reprodução das espécies é enorme. Então, por exemplo, pense aí na tartaruga marinha. Ela vai à praia e coloca dezenas, centenas de ovos. Então, os seres vivos têm uma capacidade de gerar descendentes incrível. Mas note essa próxima observação. Apesar dessa enorme capacidade de reprodução, o tamanho das populações permanece relativamente estável. Então, apesar da tartaruga marinha colocar tantos ovos, muitas espécies de tartaruga marinha estão ameaçadas de extinção. Bom, se a capacidade de reprodução das espécies é imensa, mas o tamanho das populações não aumenta de forma significativa, nós podemos chegar a uma conclusão. Muitos estão nascendo, mas poucos sobrevivem. Então, uma estatística, por exemplo, para algumas espécies de tartaruga marinha é que a cada 1000 ovos, uma vai chegar à idade adulta. Então, muitos estão nascendo, mas poucos sobrevivem. E aí vem Malthus, essa importante influência de Darwin, que foi Thomas Malthus. Darwin viu nisso uma luta pela sobrevivência. Se muitos nascem, mas poucos sobrevivem, é porque há uma luta pela sobrevivência. Não tem comida para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, tem predador, tem parasita. Então existe na natureza uma luta pela sobrevivência. Uma outra importantíssima observação é que existem variações intraespecíficas. Então uma tartaruga marinha não é idêntica à outra, um ser humano não é idêntico ao outro. Dentro das espécies existem variações e elas são muitas, são enormes. Bom, se dentro das espécies existem variações, Darwin chegou à seguinte conclusão: vence a luta pela sobrevivência os variantes melhor adaptados ao ambiente. Então, há uma luta pela sobrevivência. Um não é idêntico ao outro. Aqueles que estiverem melhor adaptados ao ambiente terão mais chances de chegar à idade adulta e se reproduzir, passando as suas características para a descendência. Então, pessoal, veja como o processo é simples. Os seres vivos vão gerando seus descendentes, eles não são idênticos uns aos outros, eles apresentam diferenças entre si. Aqueles que carregarem características que o tornem melhor adaptados ao meio, terão maiores chances de sobreviver, chegar à idade adulta e reproduzir, passando as suas características ao descendente. Para tornar a coisa mais clara, vamos partir de alguns exemplos de Lamarck e ver como Darwin explicaria. Lá no vídeo sobre lamarckismo, nós vimos que Lamarck propunha que o pescoço da girafa cresceu pelo esforço dela em esticar o pescoço para alcançar a copa das árvores. Vimos no vídeo de Lamarck que isso está errado. Mas como Darwin explicaria o fato das girafas terem um pescoço comprido? Ele diria o seguinte: uma girafa não é idêntica à outra. Assim como existem pessoas mais altas ou mais baixas, haveria girafas de pescoço um pouco mais comprido e um pouco mais curto. Ora, naquele ambiente da África, há vantagens em ter um pescoço mais comprido. Que vantagens são essas? Primeiro, a vantagem de poder se alimentar de folhas que estão na copa das árvores. A segunda é que, se sua cabeça está lá em cima, você enxerga a leoa antes de todo mundo e sai correndo antes de todo mundo. Quem é baixinho, quando enxergar a leoa, já vai ser olhos nos olhos. Então, aquele ambiente da África favorece quem tem o pescoço mais comprido. Ora, toda vez que, ocasionalmente, por sorte, nasceu uma girafa de pescoço mais comprido, maior foi a chance dela de sobreviver e reproduzir. Para deixar a coisa mais clara, vamos pegar outro exemplo. É relativamente comum que em cavernas em que não entra luz, haja espécies de peixes sem olhos. Como é que Lamarck explicaria a existência de peixes sem olhos nessa caverna? Ele diria o seguinte: na caverna não entra luz. Se não entra luz, o peixe não usa o olho. Se não usa o olho atrofia.
E ao ter o filho já nasce com o olho atrofiado. Geração após geração, atrofiando o olho, chegará um ponto que haverá uma espécie de peixe sem olhos. Essa é a explicação de Lamarck, e apesar até de intuitiva, ela está errada. Como é que Darwin explicaria peixe sem olhos em cavernas? Ele diria: na caverna não entra luz. Se não entra luz, tendo ou não tendo olho, ninguém está enxergando nada. Então, se por um acidente nascer um peixe sem olho, assim como às vezes nasce criança sem cérebro, criança sem braço, nascer um peixe sem olho, ele não terá um prejuízo na luta pela sobrevivência, porque nessa caverna ninguém está enxergando nada. E talvez haja até uma vantagem não ter olho nesse ambiente. O olho é um órgão complexo que consome muita energia. Ora, se não tem olho, economiza-se energia que pode ser utilizada em outras funções do corpo. Aí uma vez um aluno me perguntou: mas professor, não seria muita coincidência nascer um peixe sem olho justamente dentro da caverna? Não é isso, criatura. Está nascendo peixe sem olho, ocasionalmente, em vários locais diferentes, em rios abertos, mares e caverna em que não entra luz, assim como ocasionalmente nascem crianças com problemas, como eu lhe disse. Só que quando nasce um peixe sem olho em um ambiente com luz, ele não sobrevive, porque ele vai ser o único cego numa terra que todo mundo enxerga. Então a seleção natural vai podar. Por isso que nós só encontramos peixe sem olho dentro de caverna que não entra luz, porque lá ele não é prejudicado na luta pela sobrevivência. Agora atenção, veja no que você vai ter um profundo cuidado em relação à seleção natural. Darwin não sabia genética. Ele foi contemporâneo de Mendel. Mendel parece que mandou uma cópia do trabalho dele para Darwin. Só que o trabalho de Mendel tinha muita matemática e Darwin era muito fraco em matemática. Então ou ele nem leu ou leu e não entendeu nada. Darwin não sabia genética. Isso significa duas coisas. Se você estiver resolvendo uma questão e a questão perguntar, segundo Darwin, na época de Darwin, a resposta não pode ter genética. Não pode ter DNA, mutação, cromossomo. São expressões que ele não usava porque ele não conhecia. Darwin, na verdade, percebeu que a variação era extremamente importante para a evolução. Um indivíduo é diferente do outro, os melhor adaptados sobrevivem. Mas ele nunca conseguiu explicar de onde vem a variação porque ele não sabia genética. Essa compreensão da origem da variabilidade veio anos depois que ele já estava morto. A mudança é aleatória, a sobrevivência depende da adaptação ao meio. Veja o que isso significa. Nasceu um indivíduo diferente, como a gente falou, nasceu um peixe sem olho. Isso vem de uma mutação no DNA. Crossing over gera variabilidade, a segunda lei de Mendel gera variabilidade, mas são processos aleatórios. Você, meu filho, faz parte de uma espécie inteligente. Refletindo, pensando, querendo, você consegue mudar o seu DNA? Agora imagine se uma samambaia consegue. Então a mudança é sempre aleatória. Agora, a mudança surge aleatoriamente. Sobreviver depende da adaptação ao meio. É por isso que você tem que tirar esse para da evolução. Ninguém se modifica para alguma coisa. A mudança é aleatória, ela pode dar certo ou não. Se você disser que uma espécie evolui para sobreviver, está errado. Ela evolui porque evolui. Não existe esse para, essa intencionalidade dentro da evolução. É como se eu pegar esse grampeador. O grampeador cai, você pode perguntar por que ele cai. Agora, para que ele cai não faz sentido. Mesma coisa é a evolução. Você pode perguntar como evolui. Para que evolui? É uma pergunta sem sentido. Não existe essa intencionalidade na evolução. A mudança é aleatória. Dependendo do ambiente, pode ser bom, pode ser ruim. Evolução não é progresso. Evolução é apenas um processo de adaptação ao meio. Você não é mais evoluído do que uma mosca. Se você está bem adaptado ao meio e a mosca também, parabéns para vocês dois. Vamos evitar usar isso. Tal espécie é mais evoluída do que outra. Essa coisa de mais evoluído não tem sentido, porque evolução não é progresso. É apenas uma adaptação ao meio. Um ser vivo pode ser bastante simplesinho e está muito bem adaptado ao meio. Parabéns para ele. Pessoal, espero que essa aula tenha te ajudado a compreender melhor a evolução. Basicamente, a seleção natural é isso. Nascem vários indivíduos, os que forem melhor adaptados sobrevivem e passam suas características adiante. Até mais.